pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de nós entrarmos aqui no estudo de hoje, eu já quero aqui pedir um favorzinho para você. Você que ainda não é inscrito e vai assistir esse vídeo, que você possa se inscrever no canal, ativa aí o sininho de notificações para receber todos os vídeos que vão ser postados aqui nesse canal e que você possa também deixar o seu like e compartilhar este vídeo com mais pessoas. E para você que já é inscrito nesse canal, vai aqui o meu agradecimento mais uma vez. Obrigado por fazer parte dessa pequena família, a qual eu creio que vai crescer ainda mais para a glória de Deus. E você continue aí, nos ajudando, nos dando força, deixando seu like e compartilhando este vídeo para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento e levar a palavra de Deus para mais pessoas assim que possível. Amém, meus irmãos? Nesse vídeo de hoje, nós vamos aqui aprender que existem só dois caminhos. Um que vai nos levar para o céu e o outro que vai nos levar para o inferno. Agora cabe a nós escolher qual caminho nós queremos seguir. Pois sabemos, meus irmãos, que não há possibilidade alguma de seguirmos os dois caminhos ao mesmo tempo. Então a escolha é nossa, está em nossas mãos. A realidade é uma só, que realmente isso é bíblico, que existe apenas dois caminhos, que é o céu ou o inferno. E nós temos que escolher qual caminho seguir. E é bem certo, meus queridos, que se eu perguntar aqui para você qual caminho você quer seguir, com certeza você vai responder que é o caminho que vai levar para o céu. Porém, não é tão simples e tão fácil assim como muitas das vezes nós pensamos ou imaginamos. Quando Deus ele nos criou, ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha. Exemplo, amar é uma escolha, é uma decisão, e sem o livre-arbítrio, eu não poderia fazer essa escolha. Se eu não tivesse, né, o livre-arbítrio, qual o Senhor ele deixou para mim, não tinha como eu fazer essa escolha. Sabemos nós que amar o próximo, amar as pessoas, né, amar a Deus sobre todas as coisas, é o mandamento de Deus? Sim, com certeza. Mas, meus queridos, cabe a nós fazer essa escolha. Deus ele deixou aqui esse livre-arbítrio para que nós possamos fazer a escolha que nós queremos. Cabe a cada pessoa escolher se ela quer amar ou não amar a Deus. Cabe a cada pessoa escolher se ela quer obedecer ou não obedecer a Deus. Está em nossas mãos. E quem escolhe amar a Deus e aceitar Jesus como seu único Salvador e andar nos seus caminhos, pois esse terá a vida eterna. Mas quem rejeitar Jesus, esse sofrerá as consequências de uma vida sem Deus. Meus queridos, olhando aqui para a palavra de Deus, nós vemos aqui que essa é uma realidade a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que quando nós escolhemos amar a Deus, quando nós escolhemos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e andar nos teus caminhos, né, obedecer os seus mandamentos, certamente nós vamos estar o quê? Caminhando para a vida eterna. Certamente nós vamos andar naquele caminho que vai nos levar para o céu. Porém, como diz aqui, se nós
escolhermos de uma outra maneira, se nós escolhermos a amar mais o mundo do que a Deus, a fazer as coisas do mundo, as coisas que vai nos agradar, que vai nos satisfazer e não satisfazer a Deus, a vontade de Deus, como diz aqui, meus queridos, nós vamos estar, de certa forma, rejeitando a Deus. E certamente Ele também vai nos rejeitar. E sabemos que uma vida sem Deus, sem Jesus, realmente a consequência é bem maior do que quando nós estamos numa vida com Deus. Nós vimos aqui que Deus ele não proíbe a nada, pelo contrário, Ele nos deixou a liberdade de escolhermos o que queremos ou não fazer. Porém, sabemos que para tudo há uma consequência, seja ela boa ou seja ruim. Então, nós vemos aqui, meus amados, mais uma vez falando que sobre o livre-arbítrio, sobre o poder da nossa escolha. Mas diante da palavra de Deus, nós vamos entender o quê? Que tudo quanto nós fazemos vai ter o quê? Uma consequência. Seja ela boa ou seja ruim, mas vai ter a consequência. É por isso que a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar, vai nos orientar a fazer a escolha correta. Mateus 7, no versículo 13 e 14, a Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, meus queridos, nós vemos aqui Jesus ele falando sobre que os dois únicos caminhos, que é a porta larga e o caminho espaçoso, que nos conduz à perdição, ou seja, que nos leva para o inferno, ou então, meus queridos, a porta estreita e o caminho apertado, que é o que nos conduz para a vida, ou seja, que vai nos levar para o céu. E o interessante, meus queridos, nessa palavra, é que Jesus ele deixa aqui bem explicado para nós. Que ele fala que o caminho largo, espaçoso, que leva para a perdição, que nos conduz para o inferno, muitos entrarão por ele. Agora o caminho apertado, estreito, que é o que nos conduz para a vida eterna, que nos conduz para o céu, esses são poucos que a encontrem. É por isso que eu vi a importância, meus irmãos, de eu trazer aqui esse estudo para você, para que nós vamos abrir o nosso entendimento referente à palavra de Deus, para que nós vamos fazer parte dessas poucas pessoas, desses poucos que vão encontrar a vida eterna, que vão fazer a escolha certa e permanecer até o final nessa escolha, que é o caminho estreito, que é o caminho apertado, pois só Ele que vai nos levar para a salvação. É só Ele, meus irmãos, que vai nos trazer o direito da vida eterna. E Deus, meus queridos, é tão maravilhoso com nossas vidas. Por quê? Porque nós vemos aqui no início do versículo 13, ele já nos orientando, já nos conduzindo para que nós venhamos fazer a escolha certa, para que nós não venhamos fazer a escolha errada, mas sim a certa. Porque quando ele inicia o seu versículo de número 13, ele começa a dizer assim, meus queridos, entrai pela porta estreita. Então aqui ele já dá a orientação, aqui ele já indica a direção a qual nós devemos seguir,
o caminho a qual nós devemos escolher. Olha que interessante isso, meus irmãos. Porque fala, entrai pela porta estreita. E aí sim ele começa a falar referente aos dois caminhos. E assim aí sim que ele começa a especificar, trazer a grande referência sobre os dois caminhos, que é o que conduz para a perdição, para a morte espiritual, que nos conduz para o inferno, e é a porta que nos leva para a vida eterna, que nos conduz para o céu. Então dá para nós vermos como é maravilhoso esse nosso Deus. Como ele é maravilhoso, né, para as nossas vidas. Eu louvo a Deus, meus irmãos. Eu louvo a Deus por ele ter sempre me conduzido, me orientado a seguir este caminho que nós temos a escolher, que é o caminho estreito e apertado. Deus, ele é tremendo, meus queridos, que nós possamos realmente abrir mais a nossa mente e entender o que Deus, ele espera de nós e de que maneira ele quer que nós o seguimos, de que maneira ele quer que nós venhamos andar na tua presença. Aqui esse estudo vai nos orientar. Aqui esse estudo, ele vai abrir o que? A nossa mente, o nosso coração. Para quê? Para entender verdadeiramente o que Deus ele espera de nós. Para que nós vamos entender realmente a maneira, a forma que Deus ele quer que nós andamos na tua presença. Nós vamos ver também Deuteronômio 30, do versículo 15 ao versículo 20, a Bíblia vai nos dizer: e eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o eterno Deus te abençoará na terra em que está entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene: é certo que sereis destruído e perecereis. Não prolongarei vossos dias sobre a face da terra, em que ao atravessar o Jordão está adentrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e vossa descendência, amando a Deus, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurou dar a seus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Meus queridos, nós vimos aqui
Mais uma vez, Deus, ele quer nos alertando, ele nos ensinando e nos orientando sobre esses dois caminhos, que é o caminho da vida e o bem, a morte e o mal. E o mais interessante é que, junto com a sua orientação, ele nos deixa também uma ordenança. Olha, meus queridos, como Deus ele é tremendo na nossa vida. Olha como Deus ele se preocupa com cada um de nós que hoje estamos vivendo na tua presença. Nós vimos aqui, meus irmãos, mais uma vez que ele orientando o povo de Israel. Mais uma vez aqui, ele, podemos dizer assim, exortando o povo de Israel para que eles pudessem escolher o caminho a seguir, mas que eles escolhessem o caminho certo, o caminho correto, que é a vida, que é o bem. Olha como a Bíblia ela é bem clara para nossas vidas, como é fácil de nós entendermos a palavra de Deus. Basta nós o que? Meditarmos mais nela, ler, estudar a Bíblia, para que assim nós possamos realmente entender a maneira que Deus ele quer trabalhar em nossa vida. Deus, meus queridos, ele é tremendo. Ele deixa bem claro, olha, existe apenas dois caminhos, a vida e a bênção, a morte e a maldição. Agora, qual você vai escolher? Qual será a tua escolha? E o mais interessante, meus irmãos, nessa palavra, é que Deus, ele também nos deixa aqui o quê? Uma ordenância. Olha como Deus ele é tremendo, irmãos, que ele diz que é uma ordenança para nós, que ele diz aqui, ó, que é amar a ele, andar nos teus caminhos e guardar os seus mandamentos, para que vivamos, multipliquemos e sejamos abençoados por ele. Então, meus queridos, nós vemos aqui através da palavra de Deus, através desse ensinamento, que para Deus, ele nos abençoar, para que nós possamos ter o que? Uma vida, né, próspera, podemos dizer assim, na presença dele. Porque quando falo em prosperidade, meus irmãos, não estou falando questão de bens materiais, financeiros, mas principalmente na vida espiritual. A prosperidade em um todo, vendo o completo da nossa vida, significa estarmos bem em todas as situações da nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Essa é a maior prosperidade que o Senhor tem para a nossa vida espiritual. Deus está preocupado primeiramente com a minha vida espiritual, como eu estou na presença dele, como eu estou andando nos seus caminhos. Qual foi a minha escolha diante desses dois caminhos que ele deixou para nós? Que nós vemos aqui nessa palavra, meus irmãos, que ele é bem claro que ele fala assim, é esse que eu coloco diante de ti, dois caminhos, a vida e o bem, a morte e o mal. Agora, a escolha é sua. E o que chama atenção é que, além de nos ordenar referente, né, nós amar a ele, né, de nós andarmos nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos, para que nós vamos ser o que? Vemos viver mais na sua presença, para que nós vamos multiplicar a nossa descendência. Aqui, meus queridos, quando fala de multiplicação, não está falando de multiplicação financeira. Não está falando, meus queridos, que nós vamos ter uma multiplicação de bens materiais. Não. Está falando que de multiplicação em questão da nossa vida espiritual, em questão da nossa descendência.
Por quê? Porque quando nós estamos vivendo na presença de Deus, quando nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus, certamente, meus queridos, a tendência é o quê? É nós conseguir ganhar os nossos familiares para o Senhor Jesus, que é multiplicar o que? A nossa descendência, que é ganhar mais vidas, mais pessoas para Jesus, que é falar do Evangelho de Jesus, e que através da nossa vida, essas pessoas venham que venham ser alcançadas por Cristo. Aí o que? Vai multiplicar a nossa descendência. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A importância de lermos o texto e o contexto da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer mais ainda, meus queridos, que se, porém, nós desviarmos o nosso coração e não dermos ouvido à sua palavra, e se formos seduzidos a inclinar a outros deuses, o Senhor que ele vai declarar que certamente perecemos e não prolongaremos os dias sobre a terra. Meus irmãos, nós vemos aqui a Bíblia nos ensinando mais esse fator importante para a nossa vida, que se nós desviarmos o nosso coração diante de Deus e começarmos a prestar culto a outros deuses, inclinar as nossas cabeças para outros deuses, como diz a palavra de Deus, certamente nós vamos perecer e não vamos mais nos multiplicar sobre a terra. Vocês estão entendendo, meus queridos? Que quando nós escolhemos o caminho de não adorar a Deus, de não amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós escolhemos o caminho a qual venha agradar a nós mesmos, a qual venha a massagear o nosso ego, acreditando mais nas pessoas do que no próprio Deus, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. E infelizmente, meus irmãos, é o que está acontecendo com muitos que hoje se encontram no meio evangélico, no meio gospel. Por quê? Porque eles estão inclinando os seus ouvidos para outros deuses. Eles estão acreditando mais nesses falsos profetas que estão amassageando os seus egos, que estão trazendo uma palavra a qual agrada a ele, ao coração dele, e não está mais adorando a Deus, não está mais dando ouvidos à palavra de Deus. E a Bíblia aqui, ela nos ensina que se nós escolhermos esse caminho, certamente nós vamos perecer. Certamente, meus queridos, nós vamos sim para o inferno. Nós vemos aqui, versículo 19, a Bíblia ela vai nos dizer assim, meus irmãos: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então nós vemos aqui, meus irmãos, versículo 19, a Bíblia dizendo que o Senhor, que o nosso Deus, Ele colocou os céus e a terra, Ele tomou os céus e a terra como testemunha de que Ele apresentou para nós os dois caminhos, que é a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, meus queridos, se a Bíblia está dizendo que Deus, Ele nos apresentou esses dois caminhos, não tem mais desculpa,
não tem mais por onde correr. Não tem aquela desculpinha de dizer, mas eu não sabia. Mas eu não ouvi a palavra de Deus. Não tem mais essa desculpa, meus irmãos. A Bíblia era bem clara, que ele apresentou para nós esses dois caminhos. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E esse Deus ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que mais uma vez aqui, ele vai nos indicar, ele vai nos ensinar, vai nos orientar, mais uma vez, a qual caminho nós devemos seguir. Porque ele fala aqui, meus queridos, olha, escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha que Deus maravilhoso. Olha como Deus ele tem se preocupado conosco. Olha como Deus ele tem cuidado de mim e de você. Agora, meus queridos, ele não vai chegar e te obrigar a ir pelo caminho que vai te levar para a vida eterna. Ele não vai chegar por trás de você e te dar um empurrãozinho para você poder entrar pelo caminho estreito, apertado, que vai te levar para a vida eterna, que vai te levar para o céu. Não, meus queridos, a escolha é sua. Está nas tuas mãos, está nas tuas frentes. Você escolhe. Aqui ele só está o que? Nos orientando, nos conduzindo. Mas basta nós escolhermos. Então, que nós possamos, meus queridos, escolher e seguir esse caminho a qual Deus ele tem nos orientado, que é o caminho da vida, que é o caminho da bênção, que é o caminho que vai nos levar para o céu, que vai nos dar a vida eterna. Vocês estão entendendo, meus queridos, como Deus ele é maravilhoso e de que maneira magnífica ele vem aqui trazer esse ensinamento para nossas vidas? Eu falo aqui, meus queridos, para nossas vidas, porque com certeza, no momento que eu preparei aqui esse estudo e que eu estou aqui gravando este vídeo, eu também estou aprendendo. Estou aprendendo muito com essa palavra, estou aprendendo muito com esse estudo, com esse ensinamento da Bíblia Sagrada. Eu espero que você também possa estar aprendendo assim como eu. E eu espero que nós possamos o quê? Guardar esse ensinamento, pegar esta lição e trazer para a nossa vida e utilizar esse ensinamento em nossas vidas, para que nós possamos prosseguir no caminho correto, no caminho estreito, apertado, um caminho mais difícil de seguir, sim, mas certamente lá no final, meus queridos, a recompensa vai ser maravilhosa, porque a recompensa vai ser a vida eterna. A recompensa não vai ser os tesouros que está sobre a face da terra. Não, pelo contrário, a recompensa vai ser o tesouro que está guardado para nós lá no céu, que é a vida eterna. Sabemos nós, meus queridos, que quando nós viemos a falecer, quando Deus ele vier a nos chamar, a nos recolher dessa vida terrena, nada nós vamos levar conosco. Nada, meus queridos, vai ficar tudo aqui sobre a face dessa terra. Por isso, a importância de nós entendermos cada dia mais a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, a importância de nós lermos e estudarmos cada dia mais as Sagradas Escrituras, para que nós possamos escolher o caminho correto, o caminho certo, e naquele grande dia nós irmos morar no céu, alcançar a vida eterna. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês
que vocês realmente possam ter aprendido com essa palavra, com esse estudo, e possa aplicar essa lição na tua vida para a glória do Senhor Jesus. Não é porque é eu quem estou trazendo o estudo, o ensinamento, não, mas porque é para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a todos vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.